O sol da Mesopotâmia beijava os muros imponentes da Babilônia, uma cidade erguida sobre a ambição e o poder de um único homem, Nabucodonosor. Seus zigurates, torres que desafiavam os céus, eram testemunhas silenciosas de um reinado que ecoava pelos confins da terra. O ar carregava o aroma de incenso e especiarias, misturado ao som de tambores e cânticos que celebravam a glória do rei. Mas, por trás do esplendor, um conflito silencioso se gestava. Uma batalha entre o orgulho humano e a soberania divina. Nabucodonosor, com sua estatura imponente e olhar penetrante, era a personificação do poder. Sua voz, um trovão que ecoava pelos salões do palácio, moldava destinos e impérios. Ele se via como o arquiteto de sua própria grandeza, o mestre de seu próprio destino, alheio à ideia de que pudesse haver um poder superior. Sua corte, um desfile de nobres e sábios, era um reflexo de sua própria magnificência, um espelho que apenas confirmava sua própria imagem de poder e invencibilidade. A história nos transporta para o coração do conflito, quando Nabucodonosor, em sua busca por expansão, lança seus exércitos contra Jerusalém, a cidade sagrada do povo judeu. O templo, outrora um símbolo de fé e esperança, é saqueado. Seus tesouros são levados para a Babilônia, e seus habitantes são levados cativos. Esse ato de profanação, impulsionado pela arrogância do rei, marca o início de sua jornada rumo à ruína, um desafio direto ao Deus de Israel. Em meio aos cativos, jovens hebreus como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego destacavam-se por sua fé inabalável e sua sabedoria. Eles, testemunhas da glória e da arrogância de Nabucodonosor, se tornariam peças-chave na trama que se desenrolava, um contraponto à vaidade do rei e um lembrete constante da existência de um poder maior. O confronto entre o orgulho de Nabucodonosor e a fé desses jovens seria o catalisador de eventos que abalariam seu império e transformariam sua vida para sempre. A narrativa se inicia com a promessa de um drama épico, onde o poder humano se confronta com o poder divino, e o destino de um rei é posto à prova. A Babilônia, um caldeirão de culturas e ambições, era o coração do império de Nabucodonosor. Suas ruas, um labirinto de mercadores e artesãos, fervilhavam com a energia de um centro de poder. Os jardins suspensos, uma maravilha da engenharia, eram um testemunho da opulência e do poder do rei. Os templos, dedicados a divindades pagãs, refletiam a religiosidade da época, contrastando com a fé monoteísta dos cativos judeus. Este cenário, marcado pela grandiosidade e pela diversidade, era o palco onde a história de Nabucodonosor se desenrolaria. Nabucodonosor, um líder militar implacável, havia herdado um reino em expansão, mas sua ambição o impulsionava a conquistar ainda mais. Sua motivação inicial era a glória e o poder, o desejo de construir um império que superasse todos os anteriores. Sua relação com seus conselheiros era de autoridade, mas ele também buscava sabedoria, embora sua arrogância o impedisse de reconhecer a verdadeira fonte dela. Sua personalidade era marcada por uma mistura de inteligência e vaidade, uma combinação que o levaria a desafiar o próprio Deus. Daniel, um dos cativos judeus, destacava-se por sua inteligência e sua fé inabalável. Sua história, marcada pela perda de sua terra e sua liberdade, o havia fortalecido em sua devoção a Deus. Ele era um líder entre os cativos, um exemplo de integridade e coragem. Sua relação com Sadraque, Mesaque e Abednego era de profunda amizade e lealdade, um laço forjado na adversidade. Juntos, eles formavam um grupo de resistência silenciosa, um contraponto à arrogância de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, compartilhavam de sua fé e de sua determinação. Eles eram homens de princípios, dispostos a sacrificar suas vidas em vez de negar seu Deus. Suas motivações eram guiadas pela lealdade a Deus e ao seu povo, uma força que os tornava inabaláveis diante das ameaças do rei. A relação entre eles era de apoio mútuo, um exemplo de amizade e coragem em meio à adversidade. A história, portanto, se constrói sobre o contraste entre a arrogância de um rei
e a fé de um povo, um conflito que definiria o destino de ambos. A construção da estátua de ouro, um símbolo da autoproclamada divindade de Nabucodonosor, intensifica o conflito. O decreto real exigindo adoração à imagem coloca Sadraque, Mesaque e Abednego em uma encruzilhada. A recusa dos 3 jovens hebreus em se prostrar revela sua fé inabalável e desafia abertamente a autoridade do rei. A fornalha ardente, preparada para puni-los, torna-se palco de um milagre revelando a proteção divina. O sonho enigmático de Nabucodonosor, a árvore cortada, surge como uma profecia sombria, prenunciando sua queda. Daniel, ao interpretar o sonho, expõe a fragilidade do poder terreno, mas a arrogância do rei o impede de reconhecer a verdade, plantando as sementes de sua própria humilhação. O objetivo de Nabucodonosor era consolidar seu poder e expandir seu império, buscando a glória através de conquistas e construções monumentais. Seu primeiro obstáculo foi a resistência dos jovens hebreus, que se recusaram a adorar sua estátua, desafiando sua autoridade. Essa resistência, aparentemente pequena, revelou a fragilidade de seu poder diante da fé inabalável. O rei, inicialmente furioso, viu-se confrontado com uma força que não podia controlar, um prenúncio de sua futura humilhação. Daniel, por sua vez, tinha como objetivo permanecer fiel a Deus em meio à adversidade, buscando sabedoria e discernimento para servir ao seu povo. Seu primeiro obstáculo foi a própria cultura babilônica, com sua idolatria e seus costumes pagãos. A relação entre Daniel e seus amigos se fortaleceu, criando um laço de lealdade e apoio mútuo, uma comunidade de fé em meio a um império hostil. Eles se tornaram um farol de esperança para os outros cativos, um exemplo de resistência pacífica. Um subenredo importante se desenvolve quando Daniel é chamado para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Esse evento coloca Daniel em uma posição de destaque na corte babilônica, mas também o coloca em risco, pois sua interpretação desafia a visão de mundo do rei. A relação entre Daniel e Nabucodonosor torna-se complexa, marcada por respeito e desconfiança, um jogo de poder e sabedoria. O rei, inicialmente impressionado com a inteligência de Daniel, começa a sentir-se ameaçado por sua fé e sua conexão com o poder divino. Outro subenredo surge com a crescente influência de outros conselheiros na corte, que invejavam a posição de Daniel e buscavam minar sua autoridade. Esses conselheiros, movidos pela ambição e pelo ciúme, se tornam antagonistas secundários, criando obstáculos adicionais para Daniel e seus amigos. A trama se adensa, revelando a complexidade das relações de poder e a luta entre o bem e o mal, a fé e a arrogância. O cenário está montado para o confronto final, onde o destino de Nabucodonosor e de seu império será decidido. O incidente incitante que impulsiona a história é o sonho perturbador de Nabucodonosor, uma visão de uma árvore imensa sendo cortada. Esse sonho, que ele não consegue interpretar, abala sua confiança e o leva a buscar respostas. A incapacidade dos sábios babilônicos em decifrar o sonho revela a limitação da sabedoria humana e a necessidade de uma fonte superior de conhecimento. Esse evento quebra a rotina do palácio e introduz um elemento de mistério e apreensão. A urgência se instala quando Nabucodonosor, perturbado pelo sonho, exige que seus sábios não apenas interpretem, mas também revelem o próprio conteúdo do sonho. Essa demanda impossível expõe a fragilidade do poder e a vaidade dos conselheiros do rei. A situação cria um clima de tensão e medo, pois a vida dos sábios está em jogo. A pressão sobre Daniel aumenta, pois ele é a única esperança para desvendar o mistério. A motivação de Nabucodonosor é impulsionada pelo medo e pela incerteza. Ele busca desesperadamente uma resposta para o sonho, pois sente que ele pode prever seu futuro. A recusa dos sábios em satisfazer sua exigência aumenta sua angústia e o leva a uma busca frenética por alguém que possa ajudá-lo. Esse evento altera o status quo, transformando o rei, antes confiante e poderoso, em um homem vulnerável e inseguro. A motivação de Daniel é guiada por sua fé e sua obediência a Deus. Ele vê no sonho
uma oportunidade para testemunhar o poder divino e revelar a Nabucodonosor a verdade sobre sua condição. Ele aceita o desafio, mesmo sabendo dos riscos envolvidos, pois confia na proteção e na sabedoria de Deus. O confronto entre Daniel e Nabucodonosor torna-se inevitável, marcando o início de uma jornada de humilhação e transformação para o rei. O sonho, portanto, se torna o catalisador de eventos que mudarão o curso da história. A interpretação de Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor revela que o rei será humilhado e perderá seu reino por um tempo. Essa profecia, embora inicialmente ignorada, começa a pairar sobre o rei como uma sombra, alimentando sua insegurança e arrogância. A reação inicial de Nabucodonosor é de incredulidade, mas a persistência do sonho e a sabedoria de Daniel o deixam inquieto. Ele se esforça para manter o controle, mas a profecia o perturba profundamente. A crescente influência de Daniel na corte babilônica gera inveja e ressentimento entre os outros conselheiros. Eles começam a tramar contra Daniel, buscando formas de desacreditá-lo e minar sua posição. Essa nova dinâmica adiciona uma camada de intriga e perigo à história, com o surgimento de novos antagonistas e subplots que se entrelaçam com a trama principal. A luta pelo poder se intensifica, colocando Daniel e seus amigos em uma situação ainda mais vulnerável. Um novo desafio surge quando Nabucodonosor, em um ato de orgulho, constrói uma estátua de ouro e ordena que todos a adorem. Essa ação, uma tentativa de reafirmar seu poder e divindade, coloca Sadraque, Mesaque e Abednego em uma situação de vida ou morte. A recusa dos 3 jovens em se prostrar diante da estátua demonstra sua fidelidade a Deus e sua coragem diante da opressão. A fornalha ardente, preparada para puni-los, torna-se um palco para um milagre, revelando o poder protetor de Deus. A experiência na fornalha ardente fortalece a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, tornando-os ainda mais determinados a permanecer fiéis a Deus. Sua coragem inspira outros cativos judeus, criando um senso de comunidade e resistência. A história se aprofunda, explorando os temas da fé, da coragem e da resistência diante da opressão. A trama se torna mais complexa, com novos desafios e subplots que testam a lealdade e a fé dos personagens. A reação de Nabucodonosor ao milagre na fornalha é de admiração e temor. Ele reconhece momentaneamente o poder do Deus de Israel, mas sua arrogância e seu desejo de controle o impedem de se submeter completamente a esse poder. A história revela a luta interna do rei entre sua vaidade e a verdade, um conflito que o levará à sua própria ruína. A trama avança, preparando o cenário para o clímax da história. A tensão entre Nabucodonosor e Daniel aumenta à medida que o rei, mesmo reconhecendo o poder de Deus, se recusa a abandonar sua arrogância. Ele se esforça para manter o controle, mas a profecia do sonho e o milagre na fornalha o deixam cada vez mais inseguro. A luta interna do rei entre sua vaidade e a verdade se intensifica, levando-o a tomar decisões cada vez mais impulsivas e arbitrárias. Os subplots que envolvem os conselheiros invejosos se aprofundam, com suas tramas e intrigas se tornando mais complexas e perigosas. Eles buscam constantemente formas de desacreditar Daniel e minar sua influência, criando obstáculos adicionais para o profeta e seus amigos. A competição pelo poder na corte babilônica se torna um campo minado, onde a lealdade e a confiança são constantemente testadas. A situação dos cativos judeus se torna cada vez mais precária, com a crescente opressão e a ameaça constante de perseguição. No entanto, sua fé e sua esperança permanecem inabaláveis, servindo como um farol de luz em meio à escuridão. A comunidade de cativos se fortalece, criando um laço de solidariedade e resistência que os ajuda a suportar as dificuldades. A história explora os temas da esperança, da perseverança e da fé em meio à adversidade. O dilema de Daniel se aprofunda, pois ele se vê dividido entre sua lealdade a Deus e sua responsabilidade para com o rei e o povo babilônico. Ele deve usar sua sabedoria e seu discernimento
para navegar pelas complexidades da corte, buscando formas de honrar a Deus e, ao mesmo tempo, proteger os cativos judeus. A história explora as dificuldades de viver de acordo com a fé em um ambiente hostil e a importância de permanecer fiel aos seus princípios. As apostas aumentam à medida que Nabucodonosor, em um momento de extrema soberba, proclama que sua grandeza é fruto de seu próprio poder e sabedoria. Essa declaração, um desafio direto ao poder divino, marca o ponto de inflexão na história, preparando o cenário para a humilhação do rei. A trama se adensa, com os conflitos se intensificando e a tensão entre os personagens atingindo seu ápice. O destino de Nabucodonosor e de seu império está prestes a ser decidido. O momento de virada crucial ocorre quando Nabucodonosor, em um acesso de orgulho, proclama sua própria grandeza como a fonte de seu poder e sabedoria. Essa declaração, um desafio direto ao poder divino, desencadeia a punição de Deus. Imediatamente, o rei é atingido por uma loucura divina, sua mente se obscurece e ele é expulso de seu palácio. Esse evento marca o início de sua humilhação e queda, um momento decisivo na história. A transformação de Nabucodonosor é abrupta e chocante. De um rei poderoso e temido, ele se torna um ser bestial, vivendo como um animal, comendo grama e vagando pelos campos. Essa experiência humilhante é uma lição sobre a fragilidade do poder terreno e a importância da humildade. A queda do rei serve como um alerta sobre os perigos da arrogância e a necessidade de reconhecer a soberania de Deus. Enquanto Nabucodonosor sofre sua humilhação, Daniel continua a servir como um exemplo de fé e sabedoria. Ele permanece leal a Deus e ao seu povo, mesmo em meio à adversidade. Sua fé e sua coragem inspiram outros cativos judeus, criando um senso de comunidade e esperança. O desenvolvimento do personagem de Daniel é marcado por sua resiliência e sua confiança em Deus. Os subplots envolvendo os conselheiros invejosos atingem seu clímax, com suas tramas e intrigas sendo reveladas. Suas ações, motivadas pela ambição e pelo ciúme, contribuem para a queda de Nabucodonosor e a desordem no império. A história explora as consequências da inveja e da busca pelo poder a qualquer custo. A trama se intensifica à medida que o tempo passa e Nabucodonosor continua em seu estado bestial. A incerteza sobre seu futuro e o destino do império cria um clima de tensão e apreensão. A história se prepara para o clímax, com a expectativa de uma possível redenção para o rei e a restauração da ordem. O cenário está montado para o confronto final entre o orgulho humano e o poder divino. A narrativa se concentra no sofrimento de Nabucodonosor durante seu período de loucura, com cenas que mostram sua degradação e humilhação. A experiência bestial do rei é um prenúncio de sua possível redenção, uma oportunidade para ele reconhecer sua fragilidade e a soberania de Deus. O tempo passa e a esperança de sua recuperação começa a surgir, embora a incerteza ainda paire sobre o futuro. Os subplots envolvendo os conselheiros invejosos começam a se resolver, com suas tramas sendo expostas e suas ambições frustradas. Suas ações, que inicialmente pareciam ter sucesso, acabam se voltando contra eles, revelando a justiça divina. A queda desses antagonistas secundários contribui para a preparação do cenário para o clímax da história. Daniel continua a servir como um exemplo de fé e integridade, mesmo em meio à desordem e à incerteza. Sua influência na corte babilônica, embora reduzida, permanece como um farol de esperança para os cativos judeus. A relação entre Daniel e seus amigos se fortalece, criando um laço de lealdade e apoio mútuo. A história explora a importância da comunidade e da fé em tempos de adversidade. O sofrimento de Nabucodonosor e a perseverança de Daniel servem como um contraste marcante, destacando a diferença entre a arrogância humana e a humildade divina. A narrativa se concentra na luta interna do rei, na sua jornada de humilhação e possível redenção. A história prepara o terreno para o clímax, com a expectativa de uma transformação profunda no coração do rei. A trama se adensa,
com a expectativa de que o período de loucura de Nabucodonosor chegue ao fim. O tempo de humilhação do rei está se esgotando e a possibilidade de sua restauração começa a surgir. A história se prepara para o confronto final entre o orgulho e a humildade, com a esperança de que Nabucodonosor reconheça a soberania de Deus e seja restaurado ao seu trono. O cenário está montado para o clímax da história. A narrativa se concentra na crescente expectativa sobre o fim do período de loucura de Nabucodonosor, com a corte babilônica em suspense sobre o que acontecerá quando o rei recuperar sua sanidade. A incerteza sobre o futuro do império e a possibilidade de uma nova crise política aumentam a tensão entre os personagens. A história explora a fragilidade do poder terreno e a importância da estabilidade e da justiça. Daniel e seus amigos continuam a servir como um exemplo de fé e esperança, mantendo sua lealdade a Deus em meio à incerteza. Sua perseverança e sua coragem inspiram outros cativos judeus, criando um senso de comunidade e resistência. A história explora a importância da fé e da esperança em tempos de adversidade, e a força que pode ser encontrada na união e na solidariedade. A narrativa se aprofunda na luta interna de Nabucodonosor, com a expectativa de que sua experiência de humilhação o tenha transformado. A história explora a possibilidade de redenção e a importância do arrependimento e da humildade. A jornada do rei, do orgulho à humilhação, está prestes a chegar ao fim, com a esperança de que ele tenha aprendido a lição que Deus lhe enviou. A trama se prepara para o clímax, com todos os fios narrativos convergindo para um momento decisivo. Os subplots envolvendo os conselheiros invejosos foram resolvidos e a atenção se volta para o destino de Nabucodonosor e de seu império. A história cria uma sensação de antecipação, com a expectativa de que o confronto final entre o orgulho e a humildade seja iminente. A narrativa explora os temas da fé, da humildade, do arrependimento e da redenção, preparando o cenário para o clímax da história. A tensão entre os personagens atinge seu ápice, com a expectativa de que a justiça divina seja feita e que a ordem seja restaurada. O cenário está montado para o confronto final entre o poder terreno e o poder divino, com a esperança de que a verdade e a justiça prevaleçam. O clímax da história chega quando, após 7 anos de sofrimento e humilhação, Nabucodonosor reconhece o poder e a soberania do Deus de Israel. Sua razão retorna e ele louva o Altíssimo, reconhecendo que todo poder e sabedoria vem dele. Essa transformação marca a resolução do conflito central da história, com o orgulho do rei sendo substituído pela humildade e pelo reconhecimento do poder divino. A queda de Nabucodonosor, seguida por sua restauração, serve como uma lição sobre os perigos da arrogância e a importância da humildade. A história demonstra que o poder terreno é passageiro e que a verdadeira grandeza reside na submissão ao poder divino. A experiência do rei, de humilhação e redenção, serve como um exemplo para todos aqueles que buscam a verdade e a sabedoria. Os subplots envolvendo os conselheiros invejosos são totalmente resolvidos, com suas tramas sendo expostas e suas ambições frustradas. A justiça divina prevalece e a ordem é restaurada na corte babilônica. A história demonstra que o mal não prospera e que a verdade sempre vem à tona. Os antagonistas secundários recebem o que merecem e o caminho está aberto para um futuro de paz e justiça. A história de Nabucodonosor, de ascensão e queda, culmina em uma transformação que o leva a reconhecer a verdadeira fonte de toda a glória. Sua jornada, marcada por arrogância e humilhação, serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. A narrativa, rica em detalhes históricos e emocionais, busca envolver o público, levando-o a refletir sobre os temas da arrogância, da humildade e do poder divino. A história de Nabucodonosor nos convida a refletir sobre nossa própria jornada, sobre nossas lutas com o orgulho e a importância de reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos aprender com a experiência do rei e buscar a humildade e a sabedoria que vem do alto. Nabucodonosor,
agora curado e restaurado ao seu trono, governa com justiça e sabedoria, reconhecendo publicamente o Deus de Israel. Sua transformação é completa, e ele se torna um testemunho do poder e da misericórdia divinos. A história do rei, de arrogância à humildade, serve como um exemplo de que a redenção é possível, mesmo para aqueles que desafiaram o próprio Deus. O epílogo revela que o reinado de Nabucodonosor, após sua conversão, é marcado pela paz e pela prosperidade. Ele se torna um líder justo e compassivo, buscando o bem-estar de seu povo e a glória de Deus. Sua história, antes marcada pela violência e pela opressão, agora é um exemplo de transformação e redenção. A história nos ensina que a humildade e a submissão a Deus são o caminho para a verdadeira grandeza. Daniel continua a servir como um exemplo de fé e integridade, sendo honrado na corte babilônica. Sua sabedoria e sua lealdade a Deus o tornam um conselheiro valioso para o rei e um líder para seu povo. A história de Daniel, de fidelidade em meio à adversidade, serve como um exemplo de que a fé e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Que esta narrativa, inspirada na história bíblica de Nabucodonosor, sirva como um lembrete de que a verdadeira grandeza reside na humildade e no reconhecimento do poder divino. Que possamos todos buscar a transformação em nossos corações e viver de acordo com a vontade de Deus.